Esse é um dos problemas, muda de pessoa para pessoa. É tipo um tratamento personalizado. Entendi. É tipo um tratamento personalizado. Porque o que fez essa pessoa desenvolver depressão, cara, multifatorial. Transtornos psiquiátricos de uma maneira geral não. Todos eles envolvem uma interação entre gene e ambiente. A genética, ela não é determinista. Tá? Os geneticistas sabem disso. Embora muitas vezes tentam inclinar para a área deles, mas a genética ela não é determinista de muita coisa. Principalmente quando se fala de sistema nervoso central. Vou te dar um exemplo. Existe uma doença chamada de fenilcetonúria. Sabe o que é fenilcetonúria? Não. Sabe o que é fenilcetonúria? Douglas, sabe o que é fenilcetonúria? Fenilcetonúria é uma doença que você nasce com defeito genético. É rara, bem rara essa doença. Mas você nasce com defeito genético que você não produz uma enzima que degrada um aminoácido chamado fenilalanina. Fenilalanina tem em qualquer proteína. Você comeu carne, ovos, frango, tem fenilalanina. Quem nasce com esse defeito genético não pode comer proteína, porque se acumular fenilalanina, você desenvolve retardo mental. Ela é tóxica para o corpo. Caralho. Olha que louco. Quando você faz o teste do pezinho que você nasce, a galera faz esse teste para você se você tem esse defeito genético ou não. Se você nasce com esse defeito genético, ele só vai ser um problema se você comer proteína. Se você não exagerar na proteína, não vai ser um problema. Ou seja, um defeito genético vai determinar se você vai ter problema mental ou não? Não Depende. né? Depende do ambiente. Quer saber um outro defeito genético? Intolerância à lactose. Tem gente que nasce sem o gene que produz a enzima que degrada o açúcar do leite. Você vai ter um problema? Se você não tomar leite, vai ser um defeito genético irrelevante. Entendi. Assim é para todo transtorno psiquiátrico. Só que depressão tem pelo menos 44, até hoje que se mapeou, 44 genes que interagem de forma significativa na depressão. Então é um monte de coisa que se soma. Por exemplo, tem pessoas que nascem com polimorfismo, uma alteração genética, no gene que produz... Vamos lá. A pessoa nasce com uma alteração genética no gene que produz a enzima chamada de monoamina oxidase A. A MAOA, a sigla dessa enzima. Essa enzima degrada dopamina, noradrenalina e serotonina. Então, quando você aumenta dopamina, noradrenalina e serotonina, essa enzima vai lá e corta esses neurotransmissores, diminuindo eles. Tem gente que nasce com defeito nesse gene que, por alguma razão, expressa mais ou menos dessa enzima. Por muito tempo, Lutz, chamavam esse polimorfismo genético de o polimorfismo do guerreiro. Por quê? Porque se achavam que pessoas que tinham esse polimorfismo genético ficavam mais agressivas. E, de fato, pessoas que nascem com esse polimorfismo genético, algumas ficam bem agressivas. Inclusive, desenvolve transtornos de personalidade, como o transtorno de personalidade antissocial, que a gente chama de psicopatia. O psicopata, o nome técnico para o psicopata, é transtorno de personalidade antissocial. E muitos deles têm esse polimorfismo. Aí se achava que quem nasce assim desenvolve isso. Na realidade, tem bons estudos mostrando que a pessoa desenvolve um comportamento antissocial e de agressividade se tiver o polimorfismo genético e se sofrer abuso na infância. Tem que ter as duas coisas juntas. Entendi. Então, o polimorfismo genético vai ser um problema se o ambiente meio que ativar ele. E assim é com tudo. Só na infância? Principalmente na infância. Principalmente na infância. Então, as doenças psiquiátricas é uma interação entre gene e ambiente, né? Isso para todas. Para todas. Para qualquer uma. Então, não teria como saber se aquele padrão de atividade da amígdala daquela paciente com depressão seria o mesmo da outra. Por quê? Porque a genética influenciou a atividade da amígdala daquela paciente e as experiências dela.